Antes de começarmos, é importante lembrar, este conteúdo é baseado na Palavra de Deus. Ele tem caráter educativo e espiritual. Nosso objetivo é edificar e ensinar, de forma fiel às Escrituras. Você já se perguntou, por que o livro de Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento? Por que palavras escritas há mais de 2.700 anos ainda falam com tanta força hoje? Isaías não foi apenas um profeta do seu tempo. Ele foi uma voz que atravessou gerações. Suas visões apontaram para o Messias, o Cristo prometido. O profeta viveu em Judá no século VIII a.C., um tempo de reis, guerras e crises espirituais. Foi chamado para denunciar idolatria, injustiça, corrupção e para revelar a santidade de Deus. No capítulo 6, ele nos conta sua visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 1-3. Que cena poderosa! A visão da glória de Deus. E diante dessa santidade, Isaías clama: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6:5. Quando o homem se encontra com a santidade de Deus, ele reconhece sua limitação, seu pecado, sua necessidade de purificação. E não é assim conosco também? Ao nos aproximarmos da palavra, percebemos o quanto precisamos de arrependimento e restauração. Ao longo deste estudo, vamos mergulhar nas mensagens centrais de Isaías. Vamos ver o juízo de Deus, mas também sua graça. E você vai descobrir como esse profeta apontava com detalhes para Jesus Cristo, séculos antes do seu nascimento. Mas antes de prosseguir, deixa eu te pedir algo. Se essa mensagem fortalece sua fé, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Assim você não perde os próximos estudos e ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. E fica comigo, porque ainda vamos chegar a Isaías 53, o Cântico do Servo Sofredor, uma das passagens mais impactantes de toda a Escritura. Isaías foi chamado em dias de crise. Judá estava ameaçada pelo Império Assírio. O povo dividia sua confiança entre alianças humanas e o Senhor. Logo no primeiro capítulo, Deus ergue sua voz por meio do profeta. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1-2. Que palavra forte! O próprio Deus chama céus e terra como testemunhas. E será que isso não se aplica a nós também? Quantas vezes recebemos sua graça e ainda escolhemos o caminho da rebeldia? O Senhor continua: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Isaías 1:11. Deus não se agrada de rituais vazios. Ele deseja corações quebrantados. Quantas vezes também praticamos uma fé de aparência, sem transformação verdadeira? Mas mesmo em meio à denúncia, Isaías anuncia a esperança. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Essa é a essência da mensagem profética. Juízo, mas também graça. Correção, mas também perdão. Isaías deixa claro: confiar em alianças políticas não salvaria Judá. Somente o Senhor poderia proteger a nação. E não é assim conosco? Quantas vezes colocamos nossa confiança em recursos humanos e esquecemos que a verdadeira segurança vem de Deus? No capítulo 7, surge uma das profecias mais conhecidas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Emanuel significa Deus conosco. Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías já apontava para o maior acontecimento da história. Essa promessa não era apenas um sinal imediato para o rei Acás. Apontava para o futuro, para o Filho de Deus habitando entre os homens.
E eu te pergunto, você já experimentou essa realidade? Não apenas como conceito, mas como certeza diária de que Deus está com você? Emanuel é a prova de que jamais estamos sozinhos. Isaías é o profeta que mais apontou para o Messias. No capítulo 9, ele abre uma promessa que atravessa séculos. Uma palavra que continua sendo luz para nós hoje. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Você sente a força desse versículo? Não é apenas o anúncio do nascimento de uma criança. É a revelação de que Deus viria ao mundo para reinar com justiça e estabelecer paz verdadeira. Séculos antes de Belém, Isaías já via o Salvador que mudaria a história. Mas Isaías não fala apenas do nascimento. Ele descreve também a missão do Messias e o faz com detalhes impressionantes. No capítulo 53, encontramos o cântico do servo sofredor, talvez a passagem mais profunda de toda a Escritura. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Consegue sentir o peso dessas palavras? Isaías descreve a cruz séculos antes dela acontecer. Ele fala das dores, do desprezo, da rejeição e do sacrifício que traria salvação para todos os que crescem. Será que nós temos consciência da grandeza desse ato? Ou tratamos a cruz como algo comum, esquecendo o preço eterno que foi pago por nós? Isaías continua: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Essa é a essência do Evangelho. Jesus tomou sobre si a culpa da humanidade, o que nós jamais poderíamos pagar. Ele pagou de uma vez por todas. Essa profecia não é apenas um texto antigo, é uma lembrança viva. Nossa salvação custou o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Se Isaías já enxergava a missão do Messias com tamanha clareza, quanto mais nós, que vivemos após a cruz, devemos valorizar esse sacrifício. E eu te pergunto, como essa verdade impacta a sua vida? Você vive lembrando que foi curado pelas pisaduras de Cristo? Ou ainda carrega culpas que ele já levou sobre si? Essa é a reflexão que sustenta a fé cristã, e o cântico do servo sofredor continua ecoando até hoje. A visão de Isaías não mostra apenas o juízo de Deus, ela também revela sua santidade e sua promessa de restauração. No capítulo 6, depois de reconhecer sua impureza, o profeta recebe algo extraordinário. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías 6, 6, 7. Você percebe o que está acontecendo aqui? A santidade de Deus não é apenas condenação. Ela expõe o pecado. Sim, mas também oferece purificação. E tudo isso aponta para Cristo, que veio para nos limpar de toda injustiça. Isaías então ouve a voz do Senhor: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E ele responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Esse chamado ecoa até hoje. Deus ainda procura corações dispostos a levar a sua palavra, e a pergunta continua em aberto. Será que você pode responder como Isaías? Será que você pode dizer: Eis-me aqui, Senhor? Mas ao mesmo tempo em que Deus chama, ele anuncia o juízo. Israel seria disciplinado pela idolatria. E mesmo assim, no meio do juízo, Deus planta a esperança. No capítulo 11, surge uma promessa que brilhou através das gerações. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 1-2. Esse renovo é o Messias, aquele que traria justiça, paz e restauração.
E Isaías continua: E habitará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e um menino pequeno os guiará. Isaías 11, 6. Que cena poderosa! Um futuro de reconciliação, de paz plena, algo que só Cristo pode realizar. E não é exatamente isso que nosso coração deseja? Vivemos em um mundo cheio de guerras, divisões, injustiças. Mas Isaías nos lembra que a promessa de Deus é maior que o caos presente. Um dia, toda a criação será restaurada. Essa esperança é como uma âncora para a nossa fé. Nos lembra que, mesmo em meio às lutas, existe um futuro garantido em Cristo. E eu te pergunto: você está olhando apenas para os problemas de hoje? Ou mantém seus olhos fixos na promessa de restauração do Senhor? A santidade de Deus mostra quem realmente somos, mas também revela quem podemos ser, quando somos purificados por sua graça. Isaías não apenas denunciou o pecado, ele também anunciou um futuro glorioso em Cristo Jesus. Isaías não falou apenas para Judá. Ele também levantou sua voz contra as nações vizinhas. O profeta revelou que o Senhor é soberano, não só sobre Israel, mas sobre toda a terra. Nos capítulos 13 a 23, encontramos profecias contra a Babilônia, Assíria, Moabe, Egito, Tiro e outras nações. Cada palavra mostra que nenhum império, nenhuma potência, poderia se levantar acima de Deus. Veja o que Isaías declara sobre Babilônia. Eis que eu suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem terão prazer no ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não terão piedade do fruto do ventre. Isaías 13, 17, 18. Que descrição forte! O maior império da época, que parecia invencível, seria derrubado pelo poder de Deus. E não é exatamente isso que a história nos mostra? E os reinos se levantam, reinos caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Sobre o Egito, Isaías anuncia: as águas do mar se esgotarão, e o rio se secará e ressecará, e os rios far-se-ão cheios de lodo, e esgotar-se-ão os canais do Egito. Isaías 19, 5, 6. O Egito, conhecido pela força do Nilo, seria envergonhado. O que sustentava sua economia seria atingido. Deus estava mostrando que toda segurança humana é passageira. E será que isso não fala também conosco hoje? Quantas vezes depositamos confiança em estruturas, em riquezas, em nações poderosas, esquecendo que só o Senhor é a verdadeira rocha? Isaías também anuncia juízo contra Tiro, cidade conhecida pelo comércio e pela riqueza. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Isaías 23, 14. A cidade que dominava os mares se veria arruinada. Essas profecias podem parecer distantes, mas carregam um princípio eterno. Nenhum poder humano é absoluto. Nenhum império é eterno. A soberania pertence somente a Deus. E eu te pergunto, em que você tem colocado sua confiança? Nos governos? Na economia? Ou no Deus que reina sobre todas as nações? Isaías mostra que Deus disciplina, mas também revela o futuro de redenção. No capítulo 25, o profeta declara: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25, 8. Olha que promessa maravilhosa! Mesmo em meio ao juízo, existe esperança. A morte será destruída, e Deus enxugará toda lágrima. Não é exatamente isso que encontramos no Apocalipse? A palavra de Deus é uma só, do começo ao fim. Isaías não falava apenas do passado. Ele anunciava o futuro, o triunfo final do Senhor sobre toda injustiça. Depois de tantas mensagens de juízo, o tom do livro de Isaías muda de forma surpreendente. A partir do capítulo 40, encontramos palavras de consolo, de esperança, de restauração. Deus levanta o profeta para anunciar: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, 1 e 2. Você percebe a mudança? O mesmo Deus que havia anunciado disciplina, agora abre os braços em misericórdia. É como um pai que corrige.
mas logo depois abraça o filho para restaurá-lo. E nesse mesmo capítulo encontramos uma voz profética que aponta para João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 43. Séculos mais tarde, essa palavra se cumpriria no ministério de João, preparando o caminho para Jesus. Que impressionante! Isaías não fala apenas para o seu tempo. Ele olha para o futuro e enxerga o Messias vindo em glória. O capítulo 40 também traz uma das declarações mais poderosas sobre a grandeza de Deus. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 28, 29. Quantas vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem direção? E aqui está a promessa. O Deus eterno é a fonte de força. Ele não se cansa e renova os que esperam nele. O profeta continua: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Que imagem poderosa! Águias voando alto, firmes, sem depender de suas próprias forças, mas sustentadas pelo vento. Assim somos nós quando confiamos em Deus. Ele nos levanta acima das circunstâncias e nos faz perseverar. E eu te pergunto, você tem esperado no Senhor? Ou tem confiado apenas na sua própria força? Isaías nos lembra que a esperança em Deus nunca decepciona. A partir daqui, o livro é chamado por muitos de livro da consolação, porque Deus começa a anunciar promessas de libertação, de restauração e de futuro glorioso. É como se a escuridão começasse a se dissipar e a luz da redenção brilhasse com intensidade. O povo que havia experimentado o peso da disciplina agora ouvia palavras de esperança, e essas palavras continuam vivas até hoje. Elas são para mim e para você. Dentro do chamado Livro da Consolação, encontramos uma série de passagens conhecidas como os Cânticos do Servo. Eles revelam a missão do Messias de forma profunda e surpreendente. No capítulo 42, Isaías anuncia: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Isaías 42, 1. Você percebe a semelhança com o batismo de Jesus? Séculos depois, quando Cristo foi batizado no Jordão, o céu se abriu e a voz do Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. O que Isaías profetizou cumpriu-se com perfeição. O servo do Senhor não viria com gritos ou violência. Isaías continua: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42, 2, 3. Que descrição maravilhosa do caráter de Cristo! Manso, compassivo, cheio de graça. Ele não despreza os fracos, não rejeita os quebrantados, não apaga a chama que ainda resiste no coração ferido. No capítulo 49, outro cântico anuncia a missão do servo. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. Aqui está o plano eterno de Deus. O Messias não viria apenas para Israel, mas para todas as nações. E é por isso que hoje, você e eu podemos fazer parte desse povo redimido. Será que temos valorizado essa graça? Ou vivemos como se a salvação fosse algo comum? Em Isaías 50, vemos o servo obediente. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. As costas dou aos que me ferem, e as faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo o rosto dos que me afrontam e me cospem. Isaías 50, 5, 6. Que imagem clara da paixão de Cristo! O servo sofredor se entrega voluntariamente, por amor, para cumprir o propósito do Pai. Tudo isso nos prepara para Isaías 53, onde a missão do servo alcança o seu ponto mais profundo. Mas mesmo antes dessa passagem, já vemos como Isaías descreve o caráter,
a missão e o sacrifício do Messias. E eu te pergunto, você já reconheceu Jesus como esse servo? Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos? As palavras de Isaías continuam ecoando, e cada detalhe aponta para o Cristo que conhecemos no Novo Testamento. Chegamos ao coração do livro de Isaías, o capítulo 53, talvez o mais impactante de todo o Antigo Testamento. Aqui, o profeta descreve com detalhes a obra do Messias, séculos antes dela acontecer. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53, 1 e 2. O Messias não viria com glória humana. Não seria atraente aos olhos do mundo. Ele viria humilde, simples, rejeitado. Isaías continua. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. Você consegue imaginar a dor dessas palavras? Aquele que era a esperança do mundo seria rejeitado pelo próprio povo. E então, o profeta descreve o que Jesus faria por nós. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Essas palavras atravessam os séculos e chegam até nós hoje. Jesus levou as nossas dores, carregou as nossas culpas, derramou seu sangue para nos dar paz. O profeta prossegue. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Essa é a essência do Evangelho. Todos pecaram, todos se desviaram, mas Cristo levou sobre si a iniquidade de todos. Isaías descreve também a submissão do servo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Você percebe a profundidade disso? O Filho de Deus, que poderia clamar legiões de anjos, escolheu o silêncio, escolheu a obediência, escolheu a cruz. E mais adiante, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Na cruz, ele foi contado entre os malfeitores, levou sobre si o pecado da humanidade, e intercedeu até pelos que o crucificavam. E eu te pergunto, você já parou para refletir que cada golpe, cada dor, cada ferida foi por amor a você? Será que temos dado o devido valor ao sacrifício de Cristo? Isaías 53. Não é apenas uma profecia antiga, é a lembrança viva da redenção. É o centro da mensagem bíblica, é o coração do Evangelho. Após a profundidade de Isaías 53, surge uma virada extraordinária. Depois do sofrimento do servo, vem a promessa de vitória, restauração e salvação. No capítulo 54, o Senhor declara: Canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de júbilo e canta, porque são mais os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías 54, 1. Que contraste poderoso! A dor é substituída por alegria. A esterilidade dá lugar à vida abundante. O futuro é marcado pela restauração. E no mesmo capítulo encontramos uma promessa de aliança eterna. Porque os montes se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, 10. Você percebe? Mesmo que tudo ao nosso redor desmorone, a misericórdia de Deus permanece. O Senhor não muda. Seu amor é eterno.
No capítulo 55, a mensagem é ainda mais clara. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1. Aqui está o convite da graça. A salvação não pode ser comprada. Não pode ser conquistada por méritos humanos. É dom gratuito de Deus, um presente para todo aquele que crê. E o Senhor acrescenta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 6, 7. Que apelo direto ao coração, não adiar, não deixar para depois, mas buscar o Senhor agora, enquanto há tempo. Isaías também nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Será que confiamos nessa verdade? Ou ainda tentamos limitar Deus à nossa própria lógica? E então vem a promessa final deste trecho. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. A palavra de Deus nunca falha. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, e essa é a garantia que sustenta a nossa fé. Chegamos ao final do livro de Isaías, e também ao clímax da esperança. Depois de juízo, depois de consolo, depois da promessa do servo sofredor, o profeta anuncia algo ainda maior. No capítulo 65, o Senhor declara: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Você consegue imaginar isso? Um novo começo, sem dor, sem lágrimas, sem memória daquilo que nos feriu. Uma realidade totalmente transformada pela presença de Deus. O profeta continua: e alegrar-me-ei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, 19. Que promessa poderosa! O fim do sofrimento, o fim da tristeza, um futuro de paz eterna na presença do Senhor. No último capítulo, Isaías revela aí a grandeza de Deus diante de todo o teu universo. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Mas para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 1-2. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita nos corações quebrantados, nos que reconhecem sua palavra com reverência. E a promessa se cumpre. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, 22. Você percebe? A história não termina em derrota. Termina em vitória. Termina em vida eterna para o povo de Deus. E eu te pergunto, você tem essa esperança viva em seu coração? Você crê que um dia todo o sofrimento será apagado e que estaremos para sempre na presença do Senhor? Isaías começa com juízo, mas termina com redenção. Começa com pecado exposto, mas termina com promessa de glória. E essa é também a história do Evangelho. Jesus levou o nosso pecado e nos deu a esperança da vida eterna. Por isso, se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais pessoas. E comenta aqui embaixo: qual foi a parte do livro de Isaías que mais tocou sua vida hoje? Quero aprender com a sua experiência e crescer junto com você. Agora vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem do profeta Isaías. Obrigado porque, em meio ao juízo, o Senhor sempre trouxe consolo e esperança.
Obrigado porque, através de Cristo, temos a promessa de novos céus e nova terra. Fortalece a fé de cada pessoa que ouviu este estudo, e que essa esperança seja viva em nossos corações, até o dia em que estivermos contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.